Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Que Ele abençoe você, sua casa e toda a sua família. Que Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje é a porção de número 53, porção Ha'azino. Ha'azino quer dizer ouça, preste atenção. Essa porção vai estar em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 32, do verso 1 até o verso 52. E a Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em 2 Samuel, no capítulo 22, do verso 1 até o verso 51. Na Torá, pessoal, essa porção vai ter ao todo 52 versos. Essa porção se trata do cântico que Adonai mandou Moshe escrever e ensinar aos filhos de Israel. Esse cântico que será uma testemunha a favor do Eterno e contra o povo de Israel. Por quê? Porque na letra dessa canção que Adonai mandou Moshe escrever, esse cântico não é o cântico de Moshe, porque quem elaborou, quem escreveu esta canção foi o próprio Adonai. O cântico de Moshe está lá em Shemot, capítulo 15. Lá sim é o cântico de Moshe, foi ele quem escreveu, né? Foi ele quem produziu aquela canção. Já essa canção de hoje, aqui de Devarim 32, foi o próprio Adonai quem escreveu, que deu para Moshe, para ele ensinar aos filhos de Israel. Então são 52 versos essa porção, mas o cântico em si, ele tem 40 versos. A gente vai entender, a gente vai analisar cada um dos versos desse cântico, que é muito lindo e muito profético, né? Começa primeiro enaltecendo Adonai, depois vai falar sobre a rebeldia do povo e por fim anuncia a misericórdia do Eterno, o Eterno buscando o seu povo no meio das nações, claro que depois da Teshuvá. É muito interessante como vai começar esse cântico, porque Moshe vai chamar a atenção do povo de Israel. Então é um cântico direcionado ao povo de Israel. Só que no final a gente vai perceber que esse cântico aponta também para as nações, ou seja, Israel no final não se trata apenas das 12 tribos carnais, e sim de todas as nações que serão incluídas no povo de Israel. Então esse é um cântico profético que aponta para o final, aponta para a vinda do Mashiach. É muito lindo, pessoal, o ensinamento desse cântico. Nós vamos na porção de hoje focar mais no cântico, né, que são 40 versos. E se a gente tiver um tempinho, né, porque o nosso estudo sempre dura aí em torno de 1 hora e 10 no máximo, a gente vai ler também a parte final, onde Adonai vai dizer para Moshe por que ele não vai entrar na terra. Mas esse assunto já foi falado várias vezes na Torá. O nosso foco hoje nesse estudo é nesse cântico, na profecia que há nesse cântico e nos ensinos que tem nesse cântico. É muito interessante que esse cântico vai trazer para nós revelações de algo que a Torá até então não tinha falado. Existem revelações que a gente vai saber, pessoal, da Torá somente nesse cântico, ou seja, a gente está finalizando o ciclo da Torá e dentro desse cântico o Eterno vai trazer revelação de coisas que a Torá ainda não tinha falado. Vamos fazer a leitura desse capítulo 32 e conforme for necessário a gente vai fazendo algum comentário. Tenho certeza que no final do estudo você vai entender o contexto dessa porção e o que de fato essa porção profetiza. É interessante que na porção passada o Eterno já falou para Moshe sobre esse cântico. A porção passada falou que Moshe escreveu o cântico e ensinou aos filhos de Israel. Então a impressão que a gente tem é que Moshe já tinha ensinado os filhos de Israel esse cântico, mas não. Esse é um padrão da Torá. Sempre a Escritura adianta informações. Sempre a Torá fala de coisas que ainda vai acontecer, como se já tivesse acontecido. O Eterno deu o cântico para Moshe, Moshe ensinou aos filhos de Israel, foi o que a Torá falou, né, na porção passada, mas na verdade Moshe vai ensinar o povo na porção de hoje. Hoje ele vai cantar esse cântico, o povo tem que prestar muita atenção no cântico e decorar esse cântico, pois no futuro Adonai diz que quando eles estiverem sofrendo as consequências da sua rebelião, eles vão lembrar do cântico, porque o cântico vai ficar memorizado na mente deles. E esse cântico deveria ser passado de geração em geração. E é muito importante que nós também, pessoal, prestamos muita atenção nesse cântico
entendamos o que ele está falando, o que ele está ensinando, porque além de ser um testemunho contra a rebeldia do povo, é um cântico que nos ensina coisas muito lindas que nós devemos colocar em prática em nossas vidas. Se nós formos atentos a toda a instrução que esse cântico dá, nós não vamos cometer o mesmo erro que nossos antepassados fizeram quando viraram as costas para Adonai e foi servir a outros deuses. Então vamos começar a leitura dessa porção. Eu confesso a vocês que por muito tempo, estudando essa porção, estudando sobre esse cântico, eu não conseguia entender aonde afinal começava o cântico, né? Porque na porção passada a gente teve a impressão que o Eterno já tinha dado o cântico para Moshe e que Moshe tinha ensinado aos filhos de Israel. Só que na porção de hoje Moshe vai cantar esse cântico. Então o cântico começa aonde, afinal? Será que começa no verso 1? Ou aonde começa e aonde termina esse cântico? Então, com muita atenção eu consegui entender, pessoal, aonde é que realmente começa o cântico. Só que antes do cântico começar, Moshe ele vai chamar os céus e a terra como testemunha, que foi o que ele falou no final da porção passada. Ele disse para os líderes de Israel: reúna todos, pois eu quero chamar contra vocês os céus e a terra como testemunha de tudo aquilo que eu vou pronunciar contra vocês no dia de hoje. Então é assim que vai começar a porção, porque sempre a porção vem na sequência, né, da porção passada. Então o povo agora está reunido diante de Moshe e ele vai começar a pronunciar aquilo que Adonai deu para ele ensinar aos filhos de Israel. Vamos ler com bastante atenção. Devarim capítulo 32, pessoal, no verso 1, Moshe vai iniciar primeiro o seu discurso. Entenda, pessoal, aqui ainda não se trata do cântico. Primeiro Moshe vai chamar os céus e a terra como testemunha, ele vai chamar a atenção do povo, e depois que ele chamar o céu e a terra como testemunha, depois dele chamar a atenção do povo, ele então vai começar o cântico para que o povo ouça e memoriza esse cântico. Então veja só como começa, né, essa introdução para o cântico. Ouça, ó céus, quando eu falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Que meu ensino caia como chuva, e meu discurso seja como orvalho, como chuva sobre as folhas da relva, ou como aguaceiro sobre as plantas em crescimento. Olha que coisa interessante, pessoal. Moshe chama os céus e a terra como testemunha. Por que Moshe chama os céus e a terra como testemunha? A gente falou isso no final da porção passada, mas é muito importante que você coloque isso na sua mente, pessoal. O céu e a terra, como eu falei na porção passada, tem vários significados. A terra representa a esposa, os céus representam o marido. Os céus representam o eterno, a terra representa os seres humanos. Por que Adonai chama os céus e a terra como testemunha? Porque os céus e a terra têm toda a moral de ser testemunha contra nós. Por quê? Porque existe uma relação perfeita entre os céus e a terra. A terra sempre recebe a chuva que vem do céu. E essa chuva faz o que na terra? Faz com que a terra produza, faz com que a terra se torne fértil, se torne produtiva. Então, assim como a terra ela recebe a chuva que vem do céu, assim o Eterno quer que nós recebamos a Torá que veio do céu. Nós somos uma figura da terra. A Torá é um símbolo da chuva. Então a terra tem moral de ser testemunha contra nós, por quê? Porque a terra absorve a chuva. A terra aproveita o máximo possível da chuva que cai sobre ela. Assim deve ser eu, assim deve ser você. Nós devemos ser como a terra, ser sedento da chuva que vem do céu, e quando nós receber essa chuva, que é símbolo da Torá, nós devemos produzir belos frutos, assim como a terra faz. Então a terra e o céu são exemplo que nós devemos seguir, e pelo fato delas ser exemplo, eles têm moral para ser testemunha contra nós. Quando nós rejeitamos a Torá, nós não estamos nos comportando como a terra, não estamos seguindo o exemplo da terra, porque a terra recebe a chuva e ela produz. E o Moshe aqui cita também as plantas, né? As plantas recebem a chuva. Nós também somos simbolizados pelas plantas. O Eterno compara o seu povo como sendo plantas que têm que produzir fruto. Por quê? Se a planta não produz fruto, não tem razão dela existir. Nós temos que produzir frutos, e para produzir fruto, o que a planta precisa?
A planta precisa da chuva, da mesma forma que nós precisamos da Torá que vem dos céus. No próximo verso ele vai dizer: pois eu proclamarei o nome de Adonai, venha, declare a grandeza de nosso Elohim. Então veja só, pessoal, aqui foi apenas uma introdução para o cântico. Ele chamou os céus e a terra, ele chamou a atenção das pessoas para que elas prestem atenção no que ele vai falar agora, que será o cântico que ele vai cantar a partir do verso 4. Então é interessante essa palavra razino, ouça, porque ela aparece também nos profetas e sempre ela está relacionada à Torá. Sempre quando os profetas usam essa palavra dizendo razino, o contexto está a Torá. Os profetas estão chamando a atenção do povo para ouvir a Torá, para prestar atenção no ensino do Eterno, que é a sua Torá, claro, os seus mandamentos. Então no verso 4 vai começar o cântico, e ele vai começar esse cântico engrandecendo, como ele falou no verso 3. Engrandecendo, enaltecendo o Todo-Poderoso. O cântico começa aqui, pessoal, no verso 4. A rocha. Quem é a rocha? Adonai. Adonai é a nossa rocha. Sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. O Elohim é digno de confiança, ele não erra, ele é justo e reto. Então veja como começa esta canção. Depois a gente vai comparar o primeiro verso da canção com o último verso, que vai fechar dentro desse contexto, dizendo que o Eterno é justo em tudo que faz. O que Moshe quer dizer? Tudo que vem de Adonai, pessoal, é perfeito, tudo é justo. Se o povo de Israel estivesse sendo punido, essa punição é justa. Se o povo de Israel estivesse sendo abençoado, essa bênção é justa. Ou seja, tudo que vem de Adonai é justo. Por quê? Porque ele é reto. Ele é digno de confiança, ele não erra. Ou seja, aquilo que Adonai falou não deve ser questionado. Ainda que nós não entendamos, é digno de confiança. Por quê? Veja o verso 5. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos, uma geração infiel e pervertida. Quando Moshe diz que Adonai não é corrupto, está no contexto do verso anterior, veja só. O Eterno é digno de confiança. Nós estamos vivendo num período, num momento aqui no Brasil, onde está acontecendo uma grande disputa na eleição, né? Onde aqueles que querem governar esta nação, o que eles fazem? Eles fazem promessas e promessas apenas para ganhar nossa confiança. Eles não estão preocupados em cumprir aquilo que eles estão falando. O que eles querem é nos convencer através das suas promessas para que nós venhamos dar um voto de confiança neles. Totalmente diferente do nosso Adonai, que é o rei de todo o universo. Adonai não é corrupto, ou seja, Adonai não faz promessas para não cumprir. Adonai não promete para nós algo para que nós venhamos confiar nele e dê a ele um voto de confiança. Não, ele é reto, ele é justo. Tudo que ele faz é perfeito, pessoal. Tudo que ele determinou para ser obedecido tem que ser obedecido. Tudo que ele proíbe tem que ser respeitado. Por quê? Porque ele é justo e reto, ele é perfeito em tudo que ele diz. Então os seus caminhos são justos, são perfeitos. Quais são os caminhos do Eterno? A Torá, os 42 estágios da Torá. Eles são perfeitos, eles são justos e sábios são aqueles que caminham por esses caminhos. No verso 5 ele diz que o defeito está nos seus filhos. Quem são os filhos aqui no contexto, pessoal? Aqui está falando do povo de Israel. Uma geração pervertida. Então, no primeiro verso da canção, enalteceu Adonai, dizendo que Adonai é digno de confiança. Mas no verso 5 já está falando que o povo do Eterno não confiou nele conforme ele merece ser confiado. Então já está profetizando o que vai acontecer no futuro. Então percebe que a Torá está chamando de filhos de Adonai o povo de Israel. Muita gente lê a Escritura e tem até uma teoria por aí que diz que quando a Escritura fala filhos de Elohim, ou filhos de Deus, né, se trata dos anjos. Não, pessoal. Filhos do Eterno é o povo de Israel e também aqueles que obedecem os seus mandamentos. O Mashiach, por exemplo, quando ensinou a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso diz que Adonai é o nosso Pai. Ele sempre diz que nós devemos confiar em nosso Pai que está nos céus. Ora, se Adonai é o nosso Pai,
Isso quer dizer que nós somos filhos. Filhos do Eterno são aqueles que obedecem os seus mandamentos. O Eterno considera Israel como seu filho. A gente viu, por exemplo, quando Adonai mandou Moshe falar com Faraó, dizendo que Israel era o filho do Eterno. Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito. Existe um trocadilho, né, entre Israel e o Machia. A gente vai ver, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 42, o servo do Eterno está falando de Israel. Já no capítulo 43, o servo do Eterno já se trata do Machia. Então há sempre um trocadilho entre o Machia e Israel. Por quê? Porque Israel e o Machia, pessoal, são sinônimos. Israel é o corpo do Machia. Israel é a esposa do Machia. Quando uma esposa se junta ao seu marido, ambos se tornam uma só carne. Então a gente vai ver várias vezes na escritura os profetas chamando o nosso Machia de Israel. Por quê? Porque Israel é o corpo do Machia. Vocês são membros de um povo tolo, carente de sabedoria. É desse modo que vocês compensam Adonai, ou seja, é assim que vocês retribuem a ele tudo que ele fez por vocês? Ele é seu pai, que os criou para ser dele. Foi ele quem os formou. Então aqui já está falando do povo se rebelando depois de entrar na terra. O povo ia se rebelar contra o seu pai. Verso 7. Lembre-se de como foram os dias antigos. Pense sobre os anos de geração em geração. Pergunte a seu pai, e ele dirá a vocês. Pergunte também aos seus líderes, e eles darão informações a vocês. Esse é o mandamento da Torá, pessoal. Os pais têm que sempre passar as informações para os filhos. Isso de geração em geração. Sempre quando os filhos tivessem dúvida, eles deveriam ir aos seus pais, aos líderes, aos anciões, porque eles iam sempre passar informações que não poderia jamais ser esquecida. É o que Moshe está dizendo no cântico aqui. Na verdade, Adonai, né, colocou na letra dessa canção. Agora, aqui no verso 8, tem uma informação muito interessante. Até então, a Torá não tinha revelado esse segredo aqui para nós. Preste atenção nesse verso 8, pessoal. Quando Elion, ou seja, quando Elohim concedeu a cada nação a sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu os territórios aos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Quando foi que o Eterno dividiu as nações? Quando foi que Adonai dividiu as línguas, pessoal? Isso está lá em Bereshit, capítulo 11, né? Se eu não me engano, é capítulo 11. Mas lá, quando o Eterno confundiu as línguas, o povo de Israel ainda não existia. Mas veja o que está dizendo aqui a Torá. Que o Eterno, quando dividiu as nações, ele fez de acordo com o número dos filhos de Israel. Ou seja, Israel já estava no plano do Eterno. E a gente sabe que quando as línguas foi confundida, lá em Babel, o Eterno então criou ali 70 novos idiomas. Agora, o que 70 tem a ver com Israel? Israel não é 12? É interessante, pessoal, que quando Israel saiu do Egito, caminhando pelo deserto, no sexto estágio, olha só, o estágio de número 6, Eilim, é dito que havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ou seja, as 70 palmeiras se alimentavam das 12 fontes de águas. Tudo isso é uma figura. 70 tem a ver com nações, 12 tem a ver com Israel. Então, quando o Eterno ele dividiu as línguas, quando ele criou 70 idiomas, ele já estava pensando que no futuro as 12 tribos de Israel seria a fonte para as 70 nações. Mas por que o número 70? É interessante que 70 é 10 vezes 7. Se a gente for tirar a raiz de 70, vai dar raiz 7. 7 tem a ver com plenitude. Isso quer dizer o quê? Que as nações seriam plenas quando elas obedecessem às 10 palavras. Então, 10 vezes 7, 70, e só tem uma forma, pessoal, das nações ser plena, quando elas obedecer a Torá. Mas quem é que vai levar a Torá para as nações? É o povo de Israel. Por isso que quando o Eterno confundiu as línguas,
Ele criou um número de idiomas que estava relacionado com os filhos de Israel. Israel está no plano de Adonai desde a criação. Tudo foi criado para Israel. Como eu falei, né, nos profetas há um trocadilho entre o Machia e Israel. Nos escritos nazarenos vai ser dito que tudo foi feito por ele e para ele. Ele quem? O Machia. Mas o Machia é o marido de Israel. Israel é a esposa do Machia. Então, se os dois juntos se tornam uma só carne, um só corpo, isso quer dizer que tudo que Adonai criou para o Machia automaticamente vai pertencer também à esposa do Machia, que é quem? É o povo de Israel. No entanto, verso 9, no entanto, a porção de Adonai, ou seja, no meio das nações, Adonai tem uma porção, tem uma primícia, tem um dízimo. Quem é? É o povo de Israel. Iaco, ou seja, Iacov, tornou-se a sua herança. No verso 10 vai dizer como foi que Israel se tornou herança do Eterno. Ele estabeleceu o seu povo aonde? Na região desértica, ou seja, no deserto, pessoal, no deserto, Israel foi estabelecido como povo do Eterno. Claro que Adonai sempre estava chamando Israel de seu povo. Mas aonde foi que Israel casou com Adonai? Se tornou povo, se tornou esposa do Eterno? No deserto. Então, no deserto, ele estabeleceu Israel como seu povo. Em um deserto uivante e solitário. Ali no deserto, ele o protegeu, cuidou e guardou como a menina de seus olhos. Ou seja, ele guardou desse povo, que é a sua esposa, que depois ele vai dizer que é seus filhos, são tudo figura, tá, pessoal? Tem gente que não entende, né? Tem pessoas que vai falar, mas vem cá, Israel é a esposa ou é os filhos? Há momento que o Eterno vai chamar Israel de sua esposa. Há momento que vai chamar de seus filhos. É uma maneira do Eterno mostrar qual o tamanho da importância desse povo, como o Eterno considera esse povo. Verso 11. Como uma águia cuida de seu ninho e voa sobre os seus filhotes, estende as asas e os carrega enquanto voa. Então o Eterno faz uma comparação que assim como uma águia cuida do ninho, cuida dos filhotes, protege os seus filhos, assim Adonai protegeu o seu povo no deserto. Uma águia, pessoal, protege o seu ninho, ela não permita que ninguém e que nada ataque seus filhotes. Quer ver uma águia ficar feroz, é alguém se atrever a mexer no ninho dela. E o Eterno está dizendo que assim é o Adonai. Ele cuida dos seus filhos, ele cuida do seu povo, assim como a águia cuida do seu ninho. Para nós que não conhecem a águia, às vezes é difícil de entender essas comparações que a Escritura faz. Toda a Escritura é recheada de comparação com aves, com plantas, com animais, com colheitas. Às vezes, para nós, é um pouco difícil de entender, porque não tem a ver com a nossa cultura. Mas isso é apenas uma alegoria, tá, pessoal? Uma comparação que Adonai faz para que o povo entenda qual é o cuidado que ele tem para com seu povo. Apenas Adonai guiou seu povo. Nenhum Elohim estranho ou estrangeiro estava com ele. Ou seja, pelo deserto, quando Adonai guiava o seu povo, não havia nenhum Deus estranho, pessoal. Somente Adonai estava com seu povo. Existem falácias e teorias por aí que vocês devem tomar muito cuidado, onde as pessoas chegam ao cúmulo de dizer que o Deus do Velho Testamento, né, assim que eles falam, na verdade não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eles chegam a dizer, pessoal, que Adonai não pediu sacrifício. Por quê? Porque nos profetas vai ser dito que Adonai não pediu sacrifícios. Então, qual é a comparação que eles fazem? Olha, se Adonai não pediu sacrifício, quem foi que pediu então lá na Torá? Então lá se trata de um outro Deus e não o Deus verdadeiro. Então tem pessoas que fazem essa confusão, pessoas que não prestam atenção no que está lendo. Será que Adonai não pediu sacrifício no deserto? Claro que Adonai pediu. Então como pode o profeta Jeremias, por exemplo, dizer que Adonai não pediu sacrifício para o povo de Israel? Tem que prestar atenção no que o profeta está dizendo, pessoal. Tem que ler o contexto. No profeta Jeremias, capítulo 7, Adonai vai dizer que ele não pediu sacrifícios como uma regra, como um meio para que o povo de Israel fosse considerado povo do Eterno. O povo de Israel seria considerado povo
quando eles obedecessem os mandamentos, e não quando eles fizessem sacrifício. É disso que o Eterno está falando. O Eterno está dizendo que ele não pediu sacrifícios como regra, como um meio para fazer com que o seu povo se tornasse povo. Não. O Eterno pediu sacrifícios apenas como um meio de mostrar para o seu povo a gravidade do pecado e uma figura do Mashiach. O Eterno pediu sim sacrifícios, mas o que o profeta está dizendo é que Adonai não pediu sacrifícios como regra para que o povo fosse povo de Adonai. Então as pessoas não prestam atenção no que lê e começam a falar um monte de bobagem, dizendo que o Deus da Torá não é o mesmo Deus dos profetas, não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque não lê o contexto, pega um verso fora de contexto e aí começa a criar teorias. Então, quem é que estava guiando o povo pelo deserto? Era Adonai. Quem foi que pediu para o povo fazer o tabernáculo? Foi Adonai. Não havia Deus estranho com ele. Agora, a partir do verso 13, já vai falar do povo na terra, né? Até o verso 12 falou que Adonai estava guiando o povo pelo deserto. No verso 13, vai dizer já do momento do povo estando na terra, pessoal. Veja só. Ele, né, Adonai, fez o seu povo montar nos altos da terra. Eles comeram o produto dos campos, tomaram mel das rochas e azeite de oliva dos rochedos. Comeram palhadas de vacas, leite das ovelhas, comeram o melhor da carne de cordeiro, de carneiro e de cabras de Baxã. Comeram a mais fina farinha de trigo e beberam o vinho espumante do sangue de uva. Ou seja, viveram uma vida abençoada como Adonai prometeu na sua Torá. O Eterno prometeu que eles iam ter uma vida abundante, que eles iam ser abençoados. E tudo isso aconteceu enquanto eles estavam o quê? Obedecendo o Eterno. Mas, no entanto, veja o que vai acontecer. Após eles engordar, após eles terem uma vida farta, verso 15 diz assim: mas Yeshurun, essa palavra aparece, pessoal, 4 vezes na Escritura. 3 vezes em Devarim e uma vez em Isaías. Está falando do povo de Israel. Na maioria das traduções vai estar meu amado. Mas meu amado engordou. E após engordar, o que fizeram? Abandonou a Elohim, o seu Criador. Ele desprezou a rocha, ou seja, desprezou a sua salvação. Ingratidão, né? Após tomar posse da terra, após prosperar, após comer bem e engordar, virou as costas para o seu amado, virou as costas para o seu Criador. Eles o provocaram ao ciúme. Com o quê? Com deuses estrangeiros. Provocaram com as abominações, ou seja, com a idolatria. Algo que o Eterno falou de forma intensiva na Torá. Mas eles se esqueceram. Deixaram aquele que os criou e foram servir os deuses. Fizeram sacrifícios a demônios, a deuses que nunca conheceram, deuses que seus antepassados não temeram. Então veja, pessoal, eles ofereceram sacrifícios a demônios não no deserto, ofereceram sacrifícios a demônios lá na terra de Israel. Quando? Quando fizeram altares em todos os montes que eles via pela frente. Nos profetas vai ser dito que não há um único monte em Israel que não se tinha altar. Mas o Eterno falou na Torá que eles poderiam fazer sacrifício somente no lugar onde Adonai escolher para habitar o seu nome. Todo sacrifício feito fora do lugar que Adonai escolheu seria oferecido aos demônios, e foi o que eles fizeram. A Torá chama de demônios os deuses, as imagens de escultura. Demônios na Torá não tem nada a ver com os demônios que vai aparecer lá nos escritos nazarenos. A Torá e os profetas sempre chamam a idolatria, ou seja, as imagens de escultura, de demônios. E o cântico continua repreendendo o povo, dizendo: vocês ignoraram a rocha que os gerou, esqueceram-se de Elohim, de quem os fez nascer. E Adonai viu isso e encheu-se de desprezo pela provocação dos seus filhos e filhas. Novamente, o Eterno aqui chama o povo de Israel de seus filhos. Ele então vai desprezar os seus filhos, por quê? Por causa da sua rebeldia. Veja, esse é um cântico profético, pessoal, que está anunciando o que vai acontecer. E mesmo eles sabendo decor esse cântico, mesmo eles gravando, né, na sua mente essa canção, mesmo assim eles vão praticar tudo o que esse cântico está dizendo. Ele disse, ele quem? Adonai, disse: vou esconder deles o meu rosto, e verei o que será deles.
Ou seja, será que Adonai não sabia o que ia acontecer? Claro que sabia, mas é uma forma de dizer. Adonai falou: bom, já que eles me desprezou, eu vou virar o meu rosto contra eles e vamos ver o que vai acontecer. Pois são uma geração perversa, filhos indignos de confiança. Enquanto Adonai é digno de confiança, conforme iniciou a canção, os filhos, no caso aqui Israel, são indignos de confiança. Não merecem confiança, são rebeldes, são ingratos, não levaram em conta todo o cuidado que Adonai teve com eles, tirando-os do Egito e levando a uma terra fértil, uma terra próspera. Eles incitaram o meu ciúme, Adonai falando, eles incitaram o meu ciúme com deuses e me provocaram com suas vaidades. Eu vou fazer o mesmo, vou provocar neles o ciúme com um povo estranho e os provocarei com uma nação vil. Olha o que Adonai está dizendo aqui. Já que vocês me provocou servindo os deuses das nações, eu vou provocar vocês com as nações. O que vai acontecer? As nações vão se despertar querendo servir Adonai e isso vai causar ciúme para o povo de Israel. E é incrível, pessoal, como isso aconteceu e como isso é real nos nossos dias de hoje. O povo de Israel tem ciúme, os judeus têm ciúme quando vê as nações querendo obedecer a Torá. Por que Adonai vai fazer isso? Para provocar realmente o ciúme deles. Já que eles foram servir os deuses das nações, eu vou chamar a atenção das nações e elas vão se interessar por mim. Já que vocês não me querem, eu vou achar quem me queira no meio das nações. E é exatamente o que tem acontecido. Pois a minha ira foi acesa. Ela queima até as profundezas do Sheol, devorando a terra, suas colheitas e incendiando as raízes da colina. Então o Eterno vai trazer ira, vai trazer punição sobre o seu povo, com a proposta, pessoal, de fazer esse povo se despertar e fazer techuvá. Enviarei sobre eles desastres, todos os meus arcos contra eles. Então Adonai está dizendo que vai usar o arco dele contra Israel. Mas vem cá, Adonai tem arco? Então veja só, pessoal, são maneiras figurativas. O Eterno está dizendo que ele vai usar o seu arco contra Israel. Mas o que seria esse arco de Adonai contra Israel? O próximo verso vai dizer: eles serão fatigados pela fome. Então a fome é um arco que Adonai, é uma flecha que Adonai vai enviar contra eles. Serão consumidos pela febre, outro arco. Pela derrota amarga, eu os enviarei como presas de animais selvagens e aos ataques de serpentes venenosas. Então, toda essa praga que Adonai vai mandar contra eles é o arco de Adonai sendo atirado contra Israel. É uma forma figurativa de falar para que o povo entenda que tudo o que está acontecendo está vindo dos céus. É uma ordem de Adonai contra eles por causa da sua rebelião. Do lado de fora morrerão a espada. Do lado de dentro morrerão de medo. Morrerão tanto moços quanto moças, crianças e anciões de barba grisalha. Ou seja, vai morrer tanto pessoas jovens como adultos, como senhores de idade. Ou seja, vai morrer pessoas de toda a faixa de idade, pessoas que são rebeldes contra o Eterno. Verso 26. Considerei o extermínio deles. O Eterno fala, eu pensei sobre o extermínio deles. Poderia apagar a memória deles dentre a raça humana. Então o Eterno está dizendo que ele vai trazer punição, mas vai chegar um momento que o Eterno vai fazer cessar essa punição. Por quê? Por amor ao seu nome. Porque as nações vão se gloriar, né, achando que foi elas que trouxeram tanto mal ao povo de Israel. É o que está no verso 27. Mas pensei na soberba do inimigo, que seus adversários pensassem de modo equivocado, dizendo, foi nós mesmos que fizemos isso. Adonai nada tem a ver com isso. Então o que Adonai está dizendo? As nações iam levar Israel cativa e elas iam se orgulhar, bater no peito e dizer que foi elas mesmas que fizeram tudo isso, que Adonai nada tem a ver com isso. Isso, por exemplo, está no profeta Jeremias, quando Adonai repreende o rei da Síria, porque o rei da Síria está se gloriando, achando que tudo que aconteceu foi porque ele é poderoso, porque ele tem braço forte. E o Eterno chega a comparar, né, dizendo, pode o machado fazer alguma coisa sem que alguém manuseie esse machado? Ou seja, o rei da Síria era um instrumento na mão do Eterno. Sempre Adonai usa uma nação
para punir outras nações. Mas os reis que não temem Adonai, eles ficam orgulhosos, né, conforme vai vencendo as guerras, e eles começam a se achar o Todo-Poderoso, achar que é eles que estão fazendo tudo, quando na verdade é Adonai que está usando eles para punir outras nações. Da mesma forma, o Eterno usou nações para punir Israel até o momento, né? Mas vai chegar um momento que Adonai então vai reverter. Adonai vai punir essas nações por causa da arrogância, por causa do orgulho delas. Eles são uma nação desprovida de bom senso. Falta discernimento. Eles quem, pessoal? O povo de Israel. Eles são um povo sem entendimento. Por quê? Se fossem sábios, entenderia o que estava acontecendo. Ou seja, mesmo ele sendo punido, mesmo eles sofrendo as consequências dos seus pecados, eles não percebiam que isso era a mão do Eterno contra eles. Então eles não têm sabedoria. É o que Adonai está dizendo. E o Eterno pergunta: como pode um só homem caçar 1000 pessoas? Ou 2 homens colocar 10.000 em fugas? A menos que a sua rocha, ou seja, que a sua proteção, que no caso é Adonai, os tenha vendido a seus inimigos. A menos que Adonai os tenha entregado. Então é incrível como que o povo, sendo levado cativo, sofrendo todas as pragas que foram anunciadas pela Torá, não percebia que isso era a mão do Eterno contra eles. Então é um povo sem sabedoria. Pois os nossos inimigos não possuem rocha, como a nossa rocha. Até eles podem perceber isso. Olha só, até os nossos inimigos sabem que eles não têm proteção como o povo de Israel tem. O meu povo não se atenta para isso. Agora veja como Adonai vai chamar o seu povo, pessoal, no verso 32, e isso também vai ser dito lá no profeta Isaías. No primeiro capítulo de Isaías, o profeta Isaías vai usar a palavra razino e vai chamar o povo de Israel de Sodoma e Gomorra. E é o mesmo que Adonai está dizendo aqui, dentro dessa porção razino. Sua vinha, que vinha? O povo de Israel também é comparado como uma vinha. Sua vinha procede da vinha de Sidom e dos campos de Amurá. Suas uvas são venenosas, os cachos são amargos. Ou seja, o povo de Israel é um povo terrível que o Eterno chega a considerar como Sodoma e Gomorra. Isso está também, pessoal, no profeta Isaías, capítulo 1, no verso 10. Adonai, através do profeta Isaías, chama Israel de Sodoma e Gomorra. Claro que isso é uma comparação, é uma forma do Eterno chamar atenção para a gravidade do pecado do seu povo. Eles estão comportando como um povo que foi destruído pelo Eterno. Se eles não fazerem techuvá, o que vai acontecer vai ser o mesmo que aconteceu com Sidom e com Amurav. O seu vinho, ou seja, as suas obras, é ardente veneno de víboras cruéis. Então, olha a comparação que Adonai faz. Isso não estava oculto em mim, nem selado em meus depósitos. Ou seja, eu sabia que seria assim. Eu sabia que um dia o meu povo ia se comportar dessa maneira. Mas a vingança e a retribuição são minhas para quando o pé deles escorregar. Adonai está dizendo que sabia que esse povo ia se rebelar, mas que estava esperando o momento certo, pessoal, para quando o pé deles escorregar, ele então trazer a vingança, trazer a retribuição, né, a compensação pelos pecados, pela rebeldia desse povo. Pois se aproxima o dia da calamidade, sua destruição se apressa sobre eles. Olha só, pessoal, sim, Adonai julgará seu povo e terá dó dos seus servos, quando ver que a força deles se esgotou. Nenhum será poupado, nem escravo, nem livre. Então o Eterno vai punir o seu povo, mas dentro do seu povo tem aqueles que são servos, são aqueles que são fiel. Então o Eterno vai ter dó dos seus servos. Então aqui já está apontando para a redenção, apontando para o final. Então Adonai vai perguntar para eles. Isso também está nos profetas, né? Principalmente no profeta Isaías. Então ele perguntará: onde estão os seus deuses? A rocha que vocês confiaram? Quem comeu a gordura dos seus sacrifícios e bebeu o vinho da sua oferta de bebida? Cadê os deuses, né, que vocês ficam o tempo todo fazendo sacrifícios, fazendo oferendas? Cadê eles? Que eles se levanta e os ajude, que ele os proteja. Então o Eterno faz de uma forma sarcástica, né?
Por que vocês não buscam socorro nos deuses que vocês confiam? Porque o ser humano é assim. Ele serve a dezenas ou milhares de deuses, mas na hora que a coisa pega, na hora que o bicho pega, né? Aí ele corre atrás do Eterno. Então olha o que Adonai diz aqui. Cadê os deuses que vocês servem? Cadê os deuses que vocês confiam, que vocês oferecem sacrifício? Que ele os proteja. Mas como eles não são deuses, né? Então veja agora que eu, sim, somente eu sou, e não há Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão. Então, como pode ser tolo um povo de servir a deuses que não pode protegê-los? Deuses que, para mudar de um lugar para o outro, precisa as pessoas levar, carregar esse Deus para o outro lado. Deuses que, para ficar limpo, precisa ir lá com um paninho tirar a poeira daquele Deus. Então o Eterno, de forma sarcástica, fala para eles: por que vocês não pedem a proteção desses deuses? Não é ele que vocês adoram? Não é a eles que vocês oferecem sacrifícios? Mas vocês não fazem isso por quê? Porque vocês sabem que não existe Elohim além de mim. Eu sou o único. E é incrível, pessoal, que o ser humano sabe, ainda que ele sirva a centenas de deuses, na sua consciência ele sabe que só existe um Deus. Porque na hora do desespero, pode ter certeza que ele vai buscar socorro aonde? A quem que ele vai clamar? Ao Elohim dos céus, ao Criador dos céus e da terra, porque somente ele é Deus. Somente ele pode nos proteger, só ele pode nos guardar. Elevo a mão ao céu, Adonai falando. Elevo a mão ao céu e juro, tão certo como vivo para sempre. Ou seja, o Eterno está jurando por ele mesmo, porque não tem ninguém acima dele. Sempre um juramento é feito para alguém maior, né? Para alguém acima. Então o Eterno levanta a mão. Claro que é uma forma de dizer, né? O Eterno diz que levanta a mão e jura por ele mesmo, que se ele, né, se eu afiar a minha espada flamejante, se eu exercer o juízo com minha mão, vingarei dos meus inimigos, retribuirei quem me odeia. Farei embebedar os meus arcos, novamente o Eterno usa arcos, né, como figura, embebedarei meus arcos no sangue, minha espada devorará a carne e o sangue dos mortos, carne de cabeça do inimigo. E é interessante como vai finalizar o cântico, pessoal, porque aqui no verso 43 é o último verso do cântico. Lembra que o cântico começou falando sobre os filhos rebeldes. Mas veja como vai finalizar aqui o cântico. Cantem nações a respeito de seu povo, pois ele quem é Adonai, vingará o sangue dos seus servos. Quem é os servos do Eterno? São as nações, pessoal. Mas por que as nações agora são servos do Eterno? É justamente isso que Adonai fez e é justamente isso que Adonai está fazendo. Ele levou seu povo cativo para as nações, só que no futuro ele trará de volta o seu povo, que vai fazer techuvá, só que junto com esse povo tem quem? Tem as nações. Então nos profetas o Eterno vai dizer que ele semeou Israel nas nações. Para quê? Para poder colher junto as nações. Quando o povo de Israel estiver fazendo techuvá, muitos vão também querer fazer techuvá. Pessoas das nações vão se juntar a Israel, porque eles sabem que de Sião sai a Torá, que em Sião estará o rei que reinará sobre toda a terra. Ele fará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então aqui terminou o cântico. Então olha que coisa interessante. O primeiro verso diz assim. O cântico começou assim, pessoal. Adonai é a nossa rocha. Sua obra é perfeita. Todos os seus caminhos são retos e são justos. Elohim é digno de confiança. Ele não erra. Ele é justo e reto. Veja como termina a canção. Cante nações. Olha só, chamando as nações agora. Cante nações a respeito do seu povo, pois ele vingará o sangue dos seus servos, fará vingança contra os seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Aqui está falando do segundo êxodo que vai acontecer na vinda do Mashiach, que as pessoas chamam, né, de arrebatamento. Então, por que o Eterno vai vingar o sangue do seu povo? Por que o Eterno chama as nações para cantar? Porque ele é justo, porque ele é reto.
todas as nações vão saber que ele é reto, que ele é justo, tudo que ele faz é perfeito. Por isso, ele vai trazer de volta o seu povo para a terra que ele jurou aos patriarcas, e junto com o seu povo está as nações. Percebe que as nações agora faz parte do povo que vai herdar a terra. Aqui está falando do mundo vindouro. Está falando do arrebatamento, pessoal, que na verdade não é arrebatamento como se diz aí no meio cristão. O arrebatamento é o Eterno levando de volta o seu povo e junto com eles as nações, né, que fizeram techuvá, para a terra prometida, para a terra que Adonai jurou, ou seja, para a terra de Israel, de onde o Mashiach vai reinar sobre todas as nações. E no verso 44 vai dizer, né, que Moshe, após cantar esse cântico, então percebe que o cântico terminou no verso anterior, no 43, Moshe chegou e anunciou as palavras desta canção aos ouvidos do povo e também aos ouvidos de Josué, o filho de Num. Quando ele terminou de falar todas essas palavras a todo o Israel. Agora preste atenção no que Moshe diz aqui. Disse Moshe: leve ao coração todas as palavras do meu testemunho contra vocês. Hoje, qual é o testemunho, pessoal? O cântico. Para que vocês ordenem e ensinem a seus filhos, para serem cuidadosos e obedientes a todas as palavras desta Torá. Então percebe que Moshe está chamando esse cântico de Torá. Por quê? Porque esse cântico é também uma instrução. Se o povo memorizasse este cântico, se eles prestassem atenção em cada palavra que Adonai falou nesse cântico, eles não seriam jamais levados cativo, eles iam permanecer fiel, pois esta palavra não é coisa vã para vocês, pelo contrário, ela é a vossa vida. Por causa dela, vocês viverão muitos anos na terra que possuirão quando atravessar o Jordão. Ou seja, enquanto vocês forem fiel, vocês vão habitar na terra. É o que esse cântico está dizendo. A partir do momento que vocês deixar de obedecer a Adonai, a partir do momento que vocês virar as costas para o Eterno, servindo outros deuses, vocês serão levados cativo. Vocês serão expulsos da terra. Então é muito importante que vocês memorizem esse cântico. Isso vale para nós também, tá, pessoal? A gente precisa estudar com muita atenção cada palavra desse cântico, porque não se trata apenas de uma instrução para o povo de Israel daquele momento. Tem a ver conosco também. Se nós hoje estamos no deserto, porque a partir do momento em que nós decidimos fazer techuvá, é como se nós estivéssemos saindo do Egito, estamos vivendo agora no deserto. É assim que nós devemos viver, figuramente falando, estamos caminhando em direção à terra prometida, e se trata do mundo vindouro. Mas só tem uma maneira de nós entrarmos nessa terra e viver muitos anos lá. É se nós der ouvido a essa palavra, se nós ensinar aos nossos filhos e se nós viver esta palavra, como diz Moshe. Ela não é coisa vã, ao contrário, ela é a vossa vida. E no verso 48, já finalizando essa porção, vai dizer que naquele mesmo dia, Adonai disse para Moshe: suba até a cordilheira de Avarim, até o monte Nevo, na terra de Moabe, diante de Jericó. E de lá, Moshe, você observa a terra dos cananeus, e eu dou ao povo de Israel como propriedade. Você vai morrer na montanha, a qual subirá, e será reunido a seu povo, assim como foi a Arão, seu irmão, que morreu no monte Or, e foi reunido a seu povo. E novamente, pessoal, Adonai vai dizer para Moshe qual é o motivo que ele vai morrer, qual é o motivo que ele não vai entrar na terra. Sempre quando Adonai fala para Moshe, você não vai entrar na terra, Adonai explica o porquê. Moshe chegou a dizer, né, em porções anteriores, que ele tentou convencer Adonai deixar ele entrar na terra, mas o Eterno disse que não. Chegou ao ponto de dizer para Moshe: cala, não fala mais sobre isso. E Adonai diz aqui no verso 51, a razão disso é que vocês dois faltaram com a palavra comigo naquele lugar, diante do povo de Israel, ou seja, junto da fonte de Merivá, em Kadesh, no deserto de Zim. Você não conseguiu representar minha santidade ali em meio ao povo de Israel. Veja que palavra forte, né? Quando Moshe devia falar com a rocha, ele feriu a rocha
E isso foi contado como um erro grave de Moshe. Adonai então sentenciou que nem Moshe nem Aharão entraria na terra. Porque ali também é algo profético, né? Apontando para o que ia acontecer com Machia. Aquela rocha, sem dúvida, figurava o Machia. E quando Moshe feriu a rocha, é como se o Eterno estivesse vendo o que ia acontecer com o Machia no futuro. Por isso, você verá a terra à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Então, assim finaliza, pessoal, o capítulo 32, que é o único capítulo da porção que tem ao todo 52 versos. A gente viu que desses 52 versos, 40 se trata do cântico, e esse cântico é um cântico profético, um cântico que anuncia tanto a punição como também o resgate, anuncia a redenção. Ele começa falando da grandeza do Eterno, dizendo que Adonai é justo, que ele é reto em tudo que faz. Depois vai falar da rebeldia do povo, vai dizer que o povo será espalhado entre as nações, mas o Eterno irá punir as nações por causa do orgulho delas e pelo fato delas oprimir muito o seu povo. Mas o Eterno, no fim, vai trazer de volta o seu povo. E junto com o seu povo virá quem? Virá as nações, aqueles que fazem techuvá. E é muito interessante, pessoal, que essa porção que a gente estudou hoje, esse cântico, Razino, ele sempre é estudado antes da festa de Sukkot. Ou seja, todo ano, antes da festa de Sukkot, é estudado a porção Razino. Então, há uma conexão entre essa porção e a festa de Sukkot. Qual é a conexão? A conexão está no cântico. A gente viu que esse cântico é um cântico profético e terminou falando sobre o momento em que o Eterno vai vingar os seus inimigos e trazer de volta o seu povo. Ou seja, é uma profecia para o grande êxodo que vai acontecer. O segundo êxodo que é profetizado no profeta Jeremias, onde Jeremias diz que haverá tempo em que o povo de Israel não vai mais dizer viva Adonai que nos tirou da terra do Egito. Não, vai ser dito viva Adonai que nos tirou dos quatro cantos da terra. É uma profecia para o mundo vindouro, quando o Mashiach disse que, na sua vinda, ele dará ordem aos seus anjos e vai recolher o seu povo dos quatro cantos da terra. Ou seja, haverá uma grande colheita para o estabelecimento do reino do Mashiach. E é exatamente isso que é profetizado na festa de Sukkot. A festa das cabanas celebra exatamente a colheita, a grande colheita que aconteceu na terra de Israel. Testemunha, assim, o período que o povo de Israel ficou no deserto habitando em cabanas, mas também uma festa que celebra a grande colheita que acabou de acontecer. Ou seja, é uma figura do estabelecimento do reino do Mashiach. E só vai fazer parte do reino do Mashiach aquele que for humilde, ou seja, aquele que fazer techuvá, aquele que reconhecer que Adonai é perfeito, que os seus caminhos são retos e que eles precisam ser obedecidos. Todos que fazerem isso farão parte do povo que vai ser colhido na grande colheita que vai acontecer na vinda do Mashiach. E essa colheita vai levar o povo para onde? Para a festa de Sukkot, para a celebração do estabelecimento do reino do Mashiach, que é profetizado nessa festa de Sukkot. Então eu quero desejar a todo o povo da Techuvá, espalhado pela face da terra, um Hag Sukkot Sameach, uma feliz festa de Sukkot para você e para toda a sua família. E convido você também para estar conosco lá no canal Techuvá Total, onde vai estar havendo estudos relacionados a essa festa tão especial que é a festa das cabanas. Eu desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma ótima semana celebrando com muita alegria essa linda festa, a festa das cabanas. Um grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Ya'eh Adonai panav
Veronica, Yesa Adonai, Pana Elecha, Ve'aseh Lecha Shalom, Ve'aseh Lecha Shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade, e põe em ti a sua paz. Assim seja.